Muito bem, meus irmãos, nós vamos ler uma escritura nesta hora, para uma breve meditação. Quero convidar os irmãos para lermos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Assim diz a Sagrada Escritura: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Obrigado, Senhor, pois nós temos recebido Tua palavra e nós aceitamos esta palavra como ela é, sem nenhuma interpretação humana, simplesmente tomando como o teu profeta, o irmão Brana, nos ensinou. Fiquem com o que está nas fitas. E nós temos que fazer isto com reverência e revelação, porque o que está nas fitas é a revelação de toda a palavra. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar um pouco nesta hora sobre não podem dividir. Muito bem, meus irmãos, nós já sabemos que essa expressão
usada pelo apóstolo São Paulo, aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde ele diz que ele mesmo deu. Ele quem? Ele, Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres. Perceba que está no plural: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Nós já temos aprendido, o irmão Brana nos tem ensinado, que esse é o quíntuplo de Efésios e que está em plural, profetas, porque você tem apenas 2 profetas para a era gentílica, para a dispensação gentia. A igreja gentia deveria receber apenas 2 profetas. Embora tenha um pregador por aí, pregadores pregando que são 3 profetas, mas isso não enquadra com a Bíblia, nem com o que ensinou o irmão Brana. O irmão Brana disse que para a igreja gentílica Deus enviou apenas 2 profetas. Um profeta, o apóstolo Paulo, e o outro profeta, que seria o Elias, de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, onde viria antes do dia grande e terrível do Senhor. Ele viria para restaurar todas as coisas, e segundo Apocalipse 10, 7, ele viria para trazer a consumação de todos os mistérios. Então, esse Elias nós sabemos que foi o William Marion Branham. Então, você tem 2 profetas, Paulo e Branham. Apóstolo também, você tem 2 apóstolos para a era gentílica, viu, irmãos? Para os gentios. Você tem o apóstolo Paulo e o apóstolo Branham, porque Branham foi um apóstolo. O que é um apóstolo? Um apóstolo, ele é um enviado, ele é o que ordena, certo? Ele vem ordenando as coisas e colocando as coisas no lugar. Foi isso que Paulo fez, ordenando as coisas, colocando-as no lugar, quando disse: não permito, porém, que a mulher ensine, certo? Estava colocando a mulher no seu lugar, que ela não é pregadora, missionária, pastora, certo? Ele disse: se ela quiser aprender alguma coisa, que interrogue em casa para seu marido, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Então Paulo estava ordenando, colocando as coisas no lugar, certo? Como apóstolo, ele é um ordenador, diz o irmão Brana. E como profeta, ele recebe diretamente de Deus a palavra. E como Paulo disse: eu não aprendi de homem algum. O que vos ensinei, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo recebeu direto de Deus uma revelação, e a mensagem que Paulo pregava, ela era igualzinha à mensagem que Pedro estava pregando para judeus. Você vê que Pedro lá, para os judeus, pregando o batismo no nome de Jesus, trazendo todas as ordenanças apostólicas. Quando Paulo se converte, recebe direto de Deus a revelação e a mensagem, e começa a pregar. Sua mensagem é idêntica à que Pedro havia pregado no Pentecostes. Então isso é exatamente o que nós temos por revelação, por luz, certo? O que a palavra nos tem ensinado. Ok, meus irmãos?
Então nós agradecemos a Deus por saber que irmão Brana também foi um apóstolo. Irmão Brana veio ordenando, colocando as coisas no lugar, certo? Mas não somente isto, Brana recebeu também de Deus, diretamente de Deus, a revelação, o livro aberto. Ele não aprendeu de homem algum. Muito bem, então vamos prosseguindo aqui, porque não podem dividir. Não podem dividir. Eu tomei essa expressão para meditar com os irmãos do que disse o irmão Brana, né? Com respeito a Efésios capítulo 4, versículo 11. Você sabe que os pentecostais, a igreja denominacional, os assim chamados crentes de hoje, eles não acreditam que tem profetas hoje, que tem profeta. Eles acreditam apenas em evangelistas, pastores, né? Mas quando se fala de profeta, eles ignoram, eles dizem que não, profeta foi lá para o Velho Testamento. Mas Efésios 4,11 fala que ele mesmo deu uns para apóstolos. Você crê que existe apóstolo? Ele mesmo deu uns para profetas. Como você pode ignorar que tem profeta para a igreja gentílica? Para começar, Jesus foi o primeiro profeta na era da graça. E depois de Jesus, você vê a igreja primitiva tendo profetas, certo, meus irmãos? Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, ele mesmo deu uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, mestres. O problema é que a igreja está tão enredada em sistema, denominação, doutrina, dogma, tradição, né? Que eles não conseguem ver que precisamos de profeta. A Bíblia diz que sem profeta o povo se corrompe. Então, nós precisamos tomar, nesse tempo final, uma mensagem profética. Certo? Quando se trata da igreja noiva, a noiva de Jesus Cristo, ela começa com a saída de Paulo, o apóstolo e profeta. Paulo não era somente apóstolo. Ainda que a teologia, os teólogos assim, né, que estudam 5, 6 anos a teologia e ganham um diploma, nada contra quem estudou. Eu até acho muito bonito os teólogos falarem tudo bonitinho, as palavras no lugar. Eles têm que ser, na verdade, reconhecidos o esforço de estudo. Mas você tem que saber que a teologia não te traz revelação, te traz interpretação. A teologia te afasta de Deus, parece até um paradoxo, né? Porque a teologia é estudar Deus. Você não consegue estudar Deus. A mente humana não se aproxima do conhecimento de Deus. Deus é recebido por revelação, por fé. Então você vê, os teólogos dizem que Paulo não foi profeta, foi simplesmente um apóstolo. Mas como que Paulo não foi profeta? Uma vez ele trazendo sua mensagem recebida direto de Deus, e um profeta, sabe o que um profeta é? Um profeta é um vidente. Um profeta recebe a visita da coluna de fogo. Sim, aquela mesma coluna de fogo que tirou o povo de Israel do Egito e os guiou pelo deserto para os colocar em Canaã. Um profeta, ele tem um encontro pessoal com Deus, ele ouve Deus e tem visões, ele prevê coisas. E diga-me se Paulo não tinha visões, diga-me se Paulo não ouvia a voz de Deus, se ele não previa coisas, diga-me se ele não teve encontro pessoal com a coluna de fogo, o Logos. E a prova de que Paulo era profeta, além dessas qualidades, dessas peculiaridades que só um profeta vidente tem, a mensagem que Paulo pregava, ele não aprendeu de homem algum. Ele era um religioso.
guardador da lei, perseguidor daqueles que andavam com Jesus. Mas quando ele teve encontro com a coluna de fogo, por ser um profeta, ele viu esta coluna de fogo. Não somente viu, mas ouviu sua voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Perguntou Saulo. Mas por que Saulo perguntou para a coluna de fogo: quem és, Senhor? Que ele era um estudante do Velho Testamento e ele sabia que aquela coluna de fogo era o Senhor do Velho Testamento, que tirou o povo de Israel do Egito e os guiou pelo deserto para os colocar em Canaã. E esta coluna de fogo no Velho Testamento era chamada de Senhor. Por isso, quando Paulo vê a coluna de fogo, ele diz: quem é Senhor? Paulo nunca podia imaginar que a voz viesse daquela luz dizendo: eu sou Jesus. Você, trinitariano que nos ouve, que crê que Deus é três pessoas distintas, que Deus é uma pessoa, o Pai, outra pessoa separada do Pai, o Filho, outra pessoa separada do Filho, o Espírito Santo, três pessoas distintas, como eu sou distinto de você, fazendo assim uma divindade separada, dividida, e ao mesmo tempo você crê que Deus é o Pai, é Deus, e que Jesus, o Filho, também é Deus, e que o Espírito Santo, a parte de Jesus, também é Deus. Você tem três deuses. É isto que as pessoas não entendem, por não ter um profeta para lhes mostrar a verdade de que Deus não é três pessoas divididas, distintas. Deus é uma só pessoa, tem uma só personalidade. E a prova disso é que quando Saulo viu Jesus, aquela coluna de fogo que caiu do cavalo, ele perguntou: quem é, Senhor? Paulo estava perguntando para aquela luz, porque ele sabia que aquela luz era a mesma luz do Velho Testamento, o mesmo Senhor do Velho Testamento. O que o Senhor do Velho Testamento, o que a luz do Velho Testamento respondeu para Saulo? Disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, o Senhor do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo. O que você não consegue compreender é que o Senhor do Velho Testamento, a luz, o Logos, ele é Espírito. Quando quer ser visível, aparecer para as pessoas, ele se mostra por meio de seus corpos teofânicos. Mas ele é Espírito. E aquele Espírito criou no ventre de Maria uma carne que foi chamada de Jesus. E aquele Espírito, o Senhor do Velho Testamento, veio e se encarnou naquele corpo que foi chamado de Filho. Filho era o corpo criado no ventre de Maria, mas o Deus eterno, o Senhor, o Espírito Santo do Velho Testamento, se encarnou nesse corpo. Por isso disse Jesus, São João 10,30: eu e o Pai somos um, não dois ou três. Então a prova de que Paulo era profeta, sua mensagem profética ele recebeu direto de Deus, não aprendeu de homem algum. Mas você não pode dividir Deus, e muito menos dividir sua noiva. Deus não se divide, ele é singular. Sua noiva também não é dividida. Eu quero que os irmãos me acompanhem. Vamos ler aqui na mensagem do irmão Brana, perguntas e respostas, número 2. Certo? Porque eu tirei este tema. Não podem dividir,
porque foi o irmão Brana que disse isso. E eu quero, então, nesta hora, compartilhar com os irmãos, certo? O que disse o nosso profeta. Perguntas e respostas número 2, a partir do parágrafo 52. Que o irmão Brana vai falar de Efésios 4, verso 11, do quíntuplo. Ele vai falar desse quíntuplo, certo? Dos apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Ele vai se referir ao quíntuplo. Ele vai se referir à noiva de Cristo. E ele diz que esse quíntuplo não pode ser dividido. A noiva não pode ser dividida. Vamos ler então, meus irmãos. Parágrafo 58. Quero que os irmãos me acompanhem, ok? 52, parágrafo 52. Vamos lá. O que diz o nosso profeta? Na Bíblia, um vidente era um homem que podia predizer e seria perfeitamente exato. Não alguém impondo-lhes as mãos. Esse é um dom. Um profeta é predestinado e nasceu para ser profeta. Toda a vida foi um profeta. Este é um ministério, certo? Então, no 52, o irmão Brana diz que na Bíblia, um vidente, ele era um profeta, certo? Um vidente é um profeta. Ele dizia coisas e aquilo era exatamente correto, era exato. Não que alguém viesse impor as mãos e orar e tudo, não é desse profeta. As pessoas estão acostumadas. Vamos lá na igreja pentecostal que um profeta vai falar conosco. Aí o profeta, que eles dizem que é profeta porque às vezes tem um dom de profecia, que é um dos 9 dons do Espírito Santo no corpo. Agora, o corpo da noiva. Porque quando você vê as pessoas indo às igrejas procurando ouvir uma profecia, aí quando você vê na igreja as pessoas profetizando, né? Mas que tipo de profecia que elas dão? Que tipo de palavra eles saem de suas bocas? Eu vejo que tem aqui um irmão com problema de coluna. Irmão, isso é muito vago. Quantos homens não sofrem de coluna? Deus me manda te dizer. Irmão, isso não é profecia de um profeta vidente. Um profeta vidente, ele prevê coisas e aquilo é perfeitamente exato. Certo? O irmão Brana diz, não que alguém venha lhe impor as mãos, isso não é esse tipo de gente. Isso é um dom, diz o irmão Brana. E tem pessoas que têm um dom, certo? Um dom de profecia, um dom, um dos 9 dons. Não é isso que se refere. Efésios 4:11 não fala de um profeta que tem um dom de profecia, um dos 9 dons. Um profeta de Efésios 4:11 que se refere é um vidente, um que nasceu com nascimento peculiar. Ele é um homem chamado por Deus, que seu consciente e subconsciente estão tão juntos que não precisa dormir e sonhar para ver coisas. Ele vê coisas de olho aberto. Isso é o que Paulo era, o primeiro profeta e apóstolo para a igreja gentílica. Isso é o que Brana era, um profeta e apóstolo, o último, que a igreja só tem 2 profetas. Como disse, embora tenha pregadores por aí colocando um outro profeta, 3. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Brana ensina.
A igreja não tem 3 profetas. A igreja tem apenas 2 profetas, Paulo e Brana. Então vamos prosseguir a leitura, né? Pergunta e resposta número 2, parágrafo 52. Voltando à leitura, o irmão Brana disse: na Bíblia, um vidente era um homem que podia predizer e seria perfeitamente exato. Não alguém impondo-lhes as mãos. Não, esse é um dom. Um profeta é predestinado e nasceu para ser profeta. Toda a vida foi um profeta. Esse é um ministério. Aí é onde a gente reticências. Agora o 53, o parágrafo. O irmão Brana diz: muitas das perguntas aqui bem, a noiva, reticências. Fará isso? Reticências. A igreja e reticências. Veio, vocês. Aí quero grifar essa parte aqui para você, que me chamou muita atenção. O irmão Brana disse: vocês não podem dividir o que eles são. Vocês não podem dividir o que eles são. Vocês não podem dividir o que eles são. Não pode dividir o que, irmão Brana? O que não podemos dividir? O que eles são. Eles quem, irmão Brana? Que não pode dividir. Vamos prosseguir, que ele vai dizer quem que não pode ser dividido. Eles. Vocês não podem dividir o que eles são. Prosseguindo a leitura, o irmão Brana diz aqui no parágrafo 54. E o que diz o irmão Brana? Ele diz assim, há 5 ministérios escolhidos. Há 5 ministérios escolhidos de Deus. Há 5 ministérios escolhidos de Deus. Porque Deus tem colocado na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Deus fez isso. O homem tem diáconos, porque um diácono ele é eleito, ele é escolhido numa eleição na igreja, e ele cumpre um ano de serviço, e no ano seguinte ele pode deixar aquilo ao lado do pastor, e a igreja escolhe outro, ou reelege por uma votação. Então, o homem tem diáconos, diz o irmão Brana, e assim sucessivamente, e tudo demais. Porém, vocês veem, quero grifar agora essa parte aqui, mas Deus os colocou na igreja para a perfeição da igreja. Não o podes dividir. Quero grifar isso para você ver. Ele diz: não o podes dividir. O que é que não pode dividir, irmão Brana? Esses 5 ministérios escolhidos por Deus: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vocês não podem dividir este quíntuplo. São palavras do irmão Brana. Deus os colocou na igreja para a perfeição da igreja. Não o podes dividir. Por quê? Porque esse quíntuplo, ele foi colocado para a perfeição dos santos, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Quando você chega na estatura do varão perfeito, que a pedra angular chega, você tem um corpo completo, formado, a estatura completa de Cristo, trazida pelo quíntuplo.
Então vocês não podem dividir. Eu quero voltar o 53 outra vez, certo? Porque isso é muito bom, meus irmãos. O quíntuplo de Efésios. O 53 novamente, vamos ler o 53? Veja bem, muitas das perguntas aqui bem, a noiva fará isto? A igreja, vocês não podem dividir o que eles são. A noiva é escolhida de Deus. A noiva é escolhida de Deus. Você não pode dividir a noiva. Você não pode dividir a noiva. Sabe o que é a divisão? A divisão é na denominação, no sistema. Mas a noiva é uma. Porque a noiva, ela é um corpo. Não é um corpo todo retalhado, dividido. É um corpo. O corpo de Cristo é a noiva. E esse corpo de Cristo, a noiva, é edificada por meio do quíntuplo de Efésios, onde você tem os profetas, Paulo e Brana, evangelistas, pastores e mestres. Então, diz o Brana, vocês não podem dividir o que eles são. A noiva é escolhida de Deus. Parágrafo 54. Assim como ministérios escolhidos de Deus, porque Deus tem colocado na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Deus fez isso, o homem tem diáconos e assim por diante, sucessivamente, e tudo demais. Porém, vocês veem, Deus os colocou na igreja para a perfeição da igreja. Quero grifar então, não o podes dividir. Não o podes dividir. Por que você não pode dividir o quíntuplo? Porque o quíntuplo é o ministério da noiva. O quíntuplo é o ministério da noiva. Você não pode dividir o quíntuplo, porque o quíntuplo é o ministério da noiva. Você tem o quíntuplo no tempo de Paulo, o profeta e apóstolo Paulo, que era o homem que recebia de Deus a mensagem e passava aos pastores locais, os evangelistas. Porque o quíntuplo é o que tem os pastores, evangelistas e mestres necessitam do ofício mais elevado, do ofício mais alto, que é do ofício de um profeta. Glória a Deus. Se tratando da noiva do último tempo, certo? Porque a noiva, irmãos, ela é formada de todas as eras, centenas de milhares de pessoas. Mas se tratando da noiva do último tempo, aquela específica e tipificada em Enoque, que vai ser arrebatado como Enoque foi transladado, você tem esta noiva do tempo final, que tem um ministério antes do arrebatamento, e esse ministério antes do arrebatamento é um ministério extraordinário, grande, poderoso. E eu quero ler com vocês mais uma vez na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos. Certo? Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 233. Certo? A pergunta 22, a resposta está no parágrafo 233. Certo? Leia comigo, por favor, porque isso é tremendo, meus irmãos. Isso é tremendo, podemos observar, certo? Esta noiva do tempo do fim, o seu ministério, sua mensagem. Vamos ler? Vamos daqui o que o profeta disse. A pergunta que fizeram irmão Brana é a seguinte: a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Olha essa pergunta objetiva.
a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? O que o irmão Brana respondeu? Parágrafo 233. Veja a resposta do irmão Brana. Ele diz o seguinte: sim, com certeza, claro, com certeza, a noiva tem um ministério, sim, claro. Agora eu quero grifar para você aqui, ó. É o que está acontecendo agora mesmo. É o que está acontecendo agora mesmo. Agora mesmo o que estava acontecendo? O ministério da noiva, que estava acontecendo no dia do irmão Brana. Está respondendo a pergunta: teria a noiva de Cristo um ministério antes do arrebatamento? Ele diz sim, com certeza, claro. A noiva tem um ministério antes do arrebatamento e é o que está acontecendo agora mesmo, nos dias do irmão Brana, pregando os 7 selos. Então, se o ministério da noiva estava acontecendo no dia do irmão Brana, você tem que observar essas coisas tão claras. Não pode ter começado um ministério da noiva no dia do irmão Brana e um outro ministério da noiva de 2000 para cá. Você teria então 2 ministérios da noiva, um no tempo de Brana e um outro ministério supostamente da noiva que começaria de 2000 para cá. Isso é dividir a noiva. E a noiva não pode ser dividida, porque a noiva é o quíntuplo. O quíntuplo não pode ser dividido. O Brana disse: não o podes dividir. Vamos prosseguir a leitura do parágrafo? Então perguntaram para o irmão Brana: teria a noiva de Cristo um ministério antes do arrebatamento? Ele disse: sim, claro, com certeza, é o que está acontecendo agora mesmo, no tempo do irmão Brana. Veja, a noiva de Cristo, certamente ela tem um ministério, e é a mensagem da hora. Que mensagem da hora? Que ele estava pregando. A noiva já estava no tempo de Brana, pregando a mensagem da hora, no ministério da noiva. Aleluia. Veja, a noiva de Cristo, com certeza ela tem um ministério e é a mensagem da hora, é o que está acontecendo agora mesmo. Agora, prosseguindo, quero grifar para você compreender mais um pouco. Ele diz assim, ó: ela, a noiva, é composta ou formada ou consiste. A noiva é formada de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Do que a noiva é formada? A noiva do tempo final, a noiva que teria um ministério antes do rapto. Ela é formada de como? Dos 5 ministérios. Esses 5 ministérios é o que formam a noiva do tempo final. Aí o irmão Brana diz: não pode dividir. Você não pode dividir o quíntuplo, diz o irmão Brana. Na mensagem anterior que lemos, pergunta e resposta número 2. O irmão Brana diz que Deus colocou esses 5 ministérios na noiva: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E você não pode dividir. Não pode dividir. E aqui agora nesta mensagem, perguntas e respostas sobre seres, o irmão Brana diz, quando foi interrogado sobre o ministério da noiva antes do arrebatamento, ele diz: é o que está acontecendo agora mesmo, é a mensagem da hora. Então a noiva tinha que estar lá no dia do irmão Brana, para exercer o ministério da noiva lá. E ele diz:
ela é formada de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e mestres. Por que que a noiva já estava no tempo de Brana, no ministério da noiva, naqueles dias com a mensagem da hora? Porque o irmão Brana é o apóstolo e profeta desse quíntuplo noiva, que teria um ministério antes do arrebatamento. Por isso que a noiva já estava com o ministério lá, porque o quíntuplo já tinha começado seu ministério lá, o profeta. E o irmão Brana disse: não podes dividir. Quando você divide, irmão Brana, e separa o irmão Brana da noiva, você está dividindo o quíntuplo, você está dividindo a noiva. A noiva não pode dividir. A noiva é uma, com um ministério. E esse ministério começou no dia de Brana com o irmão Brana. Não podes dividir, tirar o irmão Brana da noiva, para que o irmão Brana tenha um ministério só dele, de filho do homem, e não de noiva. Você está dividindo a noiva. Você não consegue perceber que a noiva chegou à perfeição em Brana? A noiva chegou à perfeição em Brana, o último profeta. Em Brana a noiva estava perfeita. E de Brana para cá, esta noiva perfeita continua seu trabalho, seu ministério. Você não pode dividir a noiva, dividir o quíntuplo, separando o profeta da noiva. Quero continuar a leitura. Perguntas e respostas sobre os selos. Ele diz o seguinte: ela é composta ou formada de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? Essa é a noiva de Cristo. O que é a noiva de Cristo? O quíntuplo. Com certeza, ela tem um ministério. Um grande ministério. Por que um grande ministério? Porque é um ministério que ninguém teve na terra. O ministério que teve irmão Brana. Um ministério onde o Filho do Homem, Cristo, o anjo forte, desceu do céu, se encarnou no corpo de sua noiva. Assim disse o irmão Brana. Na mensagem Desesperos, parágrafo 54. O Brana disse que não é um homem simplesmente, um pregador, é o Espírito Santo fazendo as mesmas obras que ele fez quando esteve encarnado no corpo de Jesus, e diz ele, e agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Então, você não pode dividir esta noiva, você não pode dividir este quíntuplo. Mas aí eles dividem, sabe por que eles dividem a noiva? Porque, veja bem, essa é a noiva de Cristo, com certeza, ela tem um ministério, né? Leitura, voltando à leitura aqui, no final do parágrafo 233, ele diz: essa é a noiva de Cristo, né? Essa quem? Os pastores, evangelistas e mestres, junto com o profeta e apóstolo, formando os 5 ministérios, certo? Aí, essa é a noiva de Cristo. Com certeza, ela tem um ministério, um grande ministério, um ministério da hora. Aí, as pessoas pegam esse parágrafo e querem dividir a noiva, dividir o quíntuplo e dizer que tem uma noiva agora, à parte, separada do irmão Brana. E qual a justificativa para isso? Eles usam aqui
Esse pedacinho do final do parágrafo, onde o irmão Brana diz: será tão humilde. Será tão humilde aí, ó. Será humilde. O irmão Brana está falando do futuro. Vai ser humilde, o mistério da noiva vai ser humilde lá na frente, de 2000 para cá. Essa é a justificativa deles, as pessoas que dividem a noiva, dividem o quinto. Mas se você ler o 234, que é a sequência da resposta, você vai ver irmão Brana dizer, na verdade, o que significa essa humildade desse ministério da noiva. Porque, para começar, irmão Brana disse que a noiva já estava exercendo seu ministério naquele dia. Ele disse: é o que está acontecendo agora mesmo. Quando ele disse, ela é formada por apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, essa é a noiva, tem um ministério, um grande ministério, diz, será humilde. Leia o 234, vamos ver por que a irmã Brana falou, ela será humilde. Se é futuro, ou se já era humilde no tempo do irmão Brana. Vamos lá? Diz: agora lembrem-se, quantos estavam aqui no princípio, quando no último domingo, vejam, lembram-se a respeito do que preguei sobre humildade, sobre humildade. Não se esqueçam disso. Vou parar por um minuto para advertir sobre isso novamente. O que é sobre a humildade? Deus escondido, revelado em simplicidade, em humildade. Lembre-se, quando Deus prediz algo grande por acontecer, as pessoas estão olhando tão distante por sua sabedoria que falem ver o que acontece. Quando Deus prediz que alguma coisa é grande, o mundo ri dela. Esse bando de ignorantes, isso mesmo. Então, irmão Brana se refere à humildade, quando ele disse na resposta, disse: o ministério da noiva é o que está acontecendo agora mesmo, é o ministério da hora, é a mensagem da hora, e é a noiva, ela é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Diz: essa é a noiva com um grande ministério, ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora. Será humilde, tão humilde. Esse será tão humilde, não é que o irmão Brana está jogando para o futuro um outro ministério de uma outra pessoa que seria a noiva, e isso seria humilde para frente, não. Era o ministério do irmão Brana, que é o ministério da noiva no dia dele, como profeta e apóstolo do quíntuplo, sendo humilde, Deus escondido em sua noiva Brana, revelando-se por ela. Tanto é verdade que no parágrafo 2, 3, 4, ele diz: lembre-se quando estava aqui no princípio, quando o último domingo, lembre-se a respeito do que eu preguei sobre humildade. E o que é humildade? O que é isso que Brana estava pregando? É Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se através da mesma. A primeira mensagem que Brana pregou sobre os selos, antes de pregar o primeiro selo, antes de pregar a brecha entre as eras e os selos e o primeiro selo, ele vem e prega de Deus escondido em simplicidade. Ora, em humildade. Esta era a humildade que Brana está dizendo do ministério da noiva, ocorrendo na pregação dos selos. Não que teria uma noiva dividida para frente, separada do irmão Brana. Irmão, você não pode ter uma noiva separada de William Brana. Porque William Brana é o apóstolo e profeta desse quíntuplo. Eles tomam esse final do parágrafo, será humilde, como se tivesse um Brana falando de um outro ministério, de uma outra noiva no futuro, de 2000 para cá. Não, esse será humilde, é o ministério do irmão Brana que seria humilde,
Porém, era Deus escondido, revelando-se em simplicidade, como ele mesmo diz aqui. Quando Deus quer fazer algo grande, porque a noiva, o ministério dela é grande, é grandioso, é magnífico, é o ministério da hora. Mas ele, quando manifesta o ministério da noiva, é humilde, será humilde. Não é que Branco está jogando para frente, não, um outro ministério de uma outra pessoa, que seria a noiva, não, era o ministério dele, noiva, o quíntuplo já em evidência, em cumprimento. Tanto que no parágrafo depois ele diz: vocês lembram do que preguei no domingo passado sobre humildade, que quando Deus quer dizer, fazer alguma coisa, prediz algo grande que vai acontecer, as pessoas estão olhando tão distante. É Deus escondido, revelado em simplicidade. É o mistério da noiva. Então, a noiva, ela é composta, irmão, essa noiva do tempo final, que teria o ministério antes do arrebatamento, que começou com o irmão Brana. Sabe o que eu acho curioso? Que os irmãos, eles até admitem, não, realmente começou lá com o irmão Brana, mas tem a noiva daqui do último dia. Você está dividindo o quíntuplo. E o que o Moreno diz? Você não pode dividir. Como se a noiva fosse chegar a uma perfeição agora. Não, ela já chegou com Brana. Porque 7 é perfeição, 7 é conclusão. BRAHAM. Perfeito, perfeição, é término. Aleluia. Quero voltar lá na mensagem de novo, perguntas e respostas, número 2. Você não pode dividir o quíntuplo. Parágrafo 53. Você não pode dividir o quíntuplo. Certo? Vamos lá? Muitas das perguntas aqui bem, a noiva fará isto, a igreja veio, vocês, quero grifar essa parte agora, vocês não podem dividir o que eles são, vocês não podem dividir o que eles são, a noiva é a escolhida de Deus, você não pode dividir a noiva escolhida de Deus, o que eles são. Você não pode dividir a noiva. Aí o argumento dos irmãos realmente, a era da noiva começou com Brana, mas a noiva ela é aqui, tem uma noiva aqui, o ministério da noiva é aqui. Aí quando você mostra que o ministério da noiva começou no dia de Brana, porque ele disse, é o que está acontecendo agora, ele diz, realmente começou lá a noiva com Brana, mas tem que ter uma noiva aqui. Não tem uma noiva em Brana lá e uma noiva aqui. Está dividindo a noiva. Vocês não podem dividir o que eles são. A noiva é escolhida de Deus. A igreja passa através, reticência. Essa é a que diz, aquele que quer que venha, porém a noiva está escolhida de Deus. 54. Assim como ministérios escolhidos de Deus, a noiva é escolhida de Deus, e assim como ministérios escolhidos de Deus, porque Deus tem colocado na igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Deus fez isso. O homem tem diáconos, e assim sucessivamente, e tudo demais. Porém, vocês veem, Deus os colocou na igreja para a perfeição da igreja. Não o pode dividir. Não o pode dividir. Você não pode dividir o quíntuplo, irmão. Não divida o quíntuplo que compõe a noiva do dia final, que teria um ministério antes do arrebatamento, cujo ministério da noiva, diz o irmão Brana, começou no dia dele. Ele disse, é o que está acontecendo agora mesmo.
E ele diz: ela é formada de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se você não vê William Branham como apóstolo e profeta deste quíntuplo noiva, que já começou no dia dele, para ter uma noiva aqui separada de Branham, você está dividindo o quíntuplo. Não pode dividir a noiva, não pode ser dividida. Tirar o profeta desta noiva, que tem um ministério do rapto, é dividir o quíntuplo, tirar o profeta, deixar só pastores, evangelistas e mestres. E esses não têm ministério profético. Eles dependem do ministério do profeta e apóstolo Branham. Aleluia. Não pode dividir. Foi o irmão Branham quem disse isso. Não pode dividir o quíntuplo. Não pode dividir o quíntuplo. Certo, meus irmãos? Não pode dividir o quíntuplo. E depois do irmão Branham, o profeta e apóstolo do quíntuplo da noiva, você tem os demais ministérios, os pastores, evangelistas e mestres, unidos no quíntuplo, unidos com o profeta e apóstolo Branham. Onde estão esses pastores? Onde estão os evangelistas, os mestres, que fazem parte desse quíntuplo noiva, unidos com o irmão Branham, que são ensinados a falar unicamente o que o mensageiro Branham falou? Quero terminar com esse parágrafo aqui. A era de Esmirna. A era de Esmirna, 143. Aleluia. A era de Esmirna, 143. Me acompanhe, por favor. O que o irmão Branham diz? Ele diz assim, ó: em cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em certa região. Certo? É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região. Por isso que você teve 7 mensageiros. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região. E depois deste mensageiro, se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Mas, naturalmente, todos estes que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar o que o mensageiro tem falado, somente o que o mensageiro tem falado. Certo, meus irmãos? Então a luz vem através de um mensageiro. Sempre foi assim de todas as eras, e a luz dos 7 selos veio através do mensageiro e profeta Branham, o profeta do quíntuplo, da noiva. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região. E depois desse mensageiro, Branham, se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Esses outros que são fielmente ensinados são os pastores, evangelistas e mestres que compõem esta noiva que começou no dia de Branham. Mas naturalmente todos estes que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado, e começa a falar coisas que o mensageiro não falou. Como, por exemplo, que Deus colocou o 7º anjo a dormir e tirou dele uma costela para fazer dele uma noiva. Branham não falou isso. O mensageiro não falou isso. Isso é uma dedução, uma conjectura.
Lembre-se de Paulo. Paulo advertiu o povo a dizer somente o que ele dissera. 1 Coríntios 14, 37. Se algum cuida ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, tiram a colar, e logo a mensagem já não é mais pura. E o reavivamento declina e morre. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz, é a voz de Brana. Porque o Espírito tem somente uma voz, é a voz do mensageiro, que é a voz de Deus. Paulo admoestou-nos a dizer o que ele dissera, assim como Pedro fez. Ele advertiu-os o que ele próprio, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros. E depois dizer o que tem sido dado para dizer às igrejas. Quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros. E o último mensageiro, William Branham. Você não tem, depois de Brana, outro mensageiro. Não coloque um tal de João, um oitavo aqui, dizendo que a mensagem é de João. Não, a mensagem é de Brana. Brana, no ministério profético deste quíntuplo noiva, que ele disse: não o podes dividir, não o podes dividir. Não o pode dividir. Você não pode tirar o Brana desta noiva, que ele é o profeta e apóstolo do quíntuplo que faz parte, para cumprir o ministério da noiva antes do rapto. Aleluia. Que coisa mais gloriosa. O problema é que é difícil hoje, quando você fala que Brana é noiva, eles não conseguem engolir que Brana é noiva, porque eles querem ter uma noiva aqui à parte do irmão Brana, como se o irmão Brana fosse o filho do homem e a noiva viesse depois do irmão Brana para completar esse casamento. Não, meu filho, você não entendeu a mensagem, você não viu a mensagem, você não compreendeu a mensagem. Quando o Filho do Homem desce, é Cristo descendo, é o Logos, é a coluna de fogo, é o anjo forte que vem do céu com o livro aberto. E quando ele vem do céu com o livro aberto, e João é a noiva, vai nesse anjo forte, vai em Cristo, vai até a coluna de fogo, e pega o livrinho que é ele mesmo, é a palavra, e come. Você tem que ver a noiva, o profeta e apóstolo do quíntuplo, Brana, se casando com o noivo, ele descendo, Cristo, a palavra, o Logos, o Filho do Homem, o anjo forte, se encarnando no corpo de sua noiva, o profeta e apóstolo Brana, o profeta e apóstolo do quíntuplo, se encarnando no corpo de sua noiva. Ali o casamento estava se tornando realidade. O que você está jogando para frente, que seria manifestado no ano 2000, eu quero te advertir que já aconteceu no tempo de Brana. Aí você diz: onde é que está isso?
Onde é que está isso? Que Deus esteve encarnado no corpo de sua noiva, no tempo do irmão Brana. Onde é que isso, onde foi que o irmão Brana falou isso? Pois é, Brana falou isso, que Cristo desceu e se encarnou no corpo de sua noiva. Quero ler com você na mensagem Desespero, parágrafo, me perdoe, Desespero 54. Desespero, parágrafo 54. Vamos tomar, rapidamente, para a gente ver o que irmão Brana falou, se ele falou ou não falou, Porque é isso que aconteceu, meus irmãos. Ele desceu e se encarnou no corpo de sua noiva. Certo? Aleluia. Deixa eu tomar aqui a mensagem do irmão Brana, onde ele próprio diz isso. Desesperos, parágrafo 54. Então, no fim das mensagens, vemos a ação do grande Espírito Santo, o vemos descer visivelmente ante o povo, até mesmo o fotografamos. O vemos obrando e mostrando que não é um homem, não era William Brana, não é simplesmente um pregador Brana, não é uma certa congregação. Então é o que, irmão Brana? É o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando estava encarnado no corpo de Jesus Cristo. Quero grifar para você ver agora essa parte sobressalente. Ele disse: agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Você descrê disso, que Deus esteve encarnado no corpo de sua noiva, Brana? Mas a noiva não é João, que come o livrinho? Então, Brana era esta noiva João que comeu o livrinho. O problema é que você só está vendo o sétimo anjo. Esse sétimo anjo, ele é profeta do quíntuplo noiva. Ele é o que se destaca desse quíntuplo por ser um vidente e ter um ministério onde pôde Deus se encarnar. Portanto, não separe o quíntuplo, não separe a noiva. Irmão Brana, sim, revelou o Filho do Homem, mas era a noiva, o profeta e apóstolo do quíntuplo noiva, onde houve o casamento, e ali a noiva estava perfeita no ministério do irmão Brana, e estava revelando o noivo, revelando o Filho do Homem, mas era a noiva, casada. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos por toda parte. Obrigado, Senhor. Poderíamos falar muito mais sobre isto, mas te agradecemos pelo que temos. Muito obrigado, Pai. Ajuda cada irmão, cada irmã a compreender essas verdades tão claras e perfeitas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, no céu fez silêncio quase meia hora.
como estava escrito. Foi no final da tarde, ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. E muito em breve haverá uma grande festa no céu, porque o noivo e a noiva já estão casados e vão pra lua de mel. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família e o seu nome agora tem o meu. E num piscar de olhos o meu corpo vai se transformar, aquela dimensão vou contemplar. Eu vou contemplar. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, no céu fez silêncio quase meia hora, como estava escrito. Foi no final da tarde, ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. E muito em breve haverá uma grande festa no céu, porque o noivo e a noiva já estão casados e vão pra lua de mel. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família e o seu nome agora tenho no meu. E num piscar de olhos o meu corpo vai se transformar, aquela dimensão vou contemplar. Eu vou contemplar. Eu vou contemplar. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês nesta hora. Muito obrigado pela audiência dos irmãos. Nós teremos nosso próximo culto no próximo domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã.